optou por não divulgar as partes da entrevista que se referem ao foro íntimo de Pinto da Costa. O que me levou a escrever este livro foi a tentativa. As pessoas passaram imenso tempo a achicalhar o meu nome, os meus filhos, a atingirem-me, e eu achei-me no direito de escrever este livro para que saibam a verdadeira história. Se eu lhe pedisse para resumir a verdadeira história, assim, em 2 ou 3 frases, como encontrar no seu livro? Vai encontrar no meu livro a minha vida desde a infância. Depois tem a parte em que eu estudei, depois trabalhei no calor da noite, porque fizeram disso, tentaram achincalhar-me e pensavam que me iam afetar por aí, não me afetaram rigorosamente em nada. Não tenho problema nenhum em admitir que lá trabalhei e confesso que gostei. Fiz pela minha vida e pelos meus filhos, que fiquei cedo mãe solteira, sozinha, com 2 filhos para criar. Tenho muito orgulho nisso, não faltei com nada aos meus filhos, não trabalhava lá só, tinha 2 empregos, consegui durante 1 ano, foi um dos meus objetivos, fui tratada com dignidade por todos e não vi ali nenhum submundo. Submundo encontrei-o depois, mais tarde, no mundo do futebol. Inicialmente era tudo muito bonito, até eu começar a perceber. Aí é que eu acho que o facto de ter entrado, mesmo no mundo, no meio do futebol, é que levou algumas pessoas a, de certa forma, a separarem-me também do Jorge Nuno. Eu já não lhes convinha lá. Houve muita gente que deixou de ganhar dinheiro comigo, os cartões deixaram de passar, não é? Jorge Nuno vivia comigo, era o meu marido, quem eu gostei, ele embora agora diga, fico triste. Acho que a um homem não lhe fica bem dizer que maldita a hora que eu entrei no calor da noite, mas se ele assim o diz é porque depois falo de vários episódios enquanto acompanhei o Jorge Nuno durante estes 6 anos. O que é que se lembra da noite em que conheceu no calor da noite o Jorge Nuno? No dia em que eu conheci, o mundo parou para mim. Não estava à espera de encontrar ali tal figura. Foi bonito o que aconteceu entre nós. Foi bonito. Embora o senhor agora diga ao contrário, eu acho que foi muito bonito. Eu senti isso, senti que ele também o sentiu. Depois... O que acha que levou o Jorge Nuno a viver consigo, convidá-la no fundo para viver maritalmente com ele, como sua mulher? Não me convidou, nós acabamos por viver onde as coisas aconteceram, foi um amor que foi crescendo, a verdade é essa, não é? Nós namoramos, não sabem, nós namoramos aí cerca de 1 ano e eu continuava a trabalhar no calor da noite. Contrariamente ao que dizem, eu não sabia que o senhor era casado. Quando o soube ainda deixei ficar, mas já o amor era grande e foi aí realmente que quando foi tornado público que ficamos juntos. Foi um relacionamento de 6 anos, quanto a mim muito bonito, sempre tivemos pessoas a tentar separar-nos e acabaram por conseguir. E ele também, acho que é muito influenciado, que foi bastante influenciado também. E depois do que aconteceu, depois do apito dourado, que foi um ano muito cansativo para mim e para ele também, que eu fiquei doente, fraquejei. Tinha que mostrar e mostrei-me sempre, tentei mostrar que tinha mais força do que aquela que realmente tinha com o Jorge Nuno e depois de ficar doente foi quando o Jorge Nuno me deixou. Foi aí que tudo terminou. Carolina Salgado, em entrevista em exclusivo à TVI, faz acusações graves e surpreendentes ao ex-companheiro Jorge Nuno Pinto da Costa e fala de vários aspectos e pessoas relacionadas com o processo Apito Dourado. Diz mesmo que Pinto da Costa terá mandado contratar pessoas para agredirem um ex-autarca de Gondomar. Carolina Salgado conta no seu livro que na final do Euro 2004, Pinto da Costa torceu pela Grécia. O Sr. Presidente do Futebol Clube do Porto não queria que Portugal ganhasse. Ele assistiu ao jogo aonde? Em casa.
porque nós íamos ver os jogos fora, mas como Portugal ganhava, ele disse que eu que dava sorte, que era melhor ficarmos em casa. Então ficamos em casa e Portugal perdeu. E quando foi o gol da Grécia, como é que ele reagiu? Ligou para algumas pessoas, levantou-se do sofá, aquelas coisas normais em casa. Está-me a dizer que o Sr. Pinto da Costa festejou Portugal ter falhado a primeira oportunidade que teve de ganhar um título europeu? Claro que festejou. E festejou a vitória? E festejou a vitória. Os dias em que Pinto da Costa se viu envolvido no processo Apito Dourado também são retratados no livro de Carolina. Ela confirma a tese de que Pinto da Costa beneficiou de uma fuga de informação para se ausentar para a Espanha e atrasar o interrogatório com a juíza do processo. Você diz que o Sr. Pinto da Costa soube de antemão que ia ser ouvido no Apito Dourado. Como é que ele soube? Foi por intermédio de um senhor da Polícia Judiciária. Você sabe quem é esse senhor? Não sei. Sabe apenas de quem ele era amigo? Sei que era amigo do senhor Joaquim Pinheiro, irmão do Reinaldo Teles. No livro, Carolina vai mais longe. Conta ela que, embora uma pessoa da Polícia Judiciária do Porto tivesse cedido ao casal um aparelho que permitia detectar se havia ou não microfones instalados na casa em que viviam, as conversas dela com Pinto da Costa eram sempre uns decibéis abaixo do normal. E quem é que vos deu esse aparelho de detecção de escutas? Foi o Sr. Joaquim Pinheiro. E onde é que ele foi arranjar? Faz ideia? Ao tal amigo, aos tais conhecimentos que tem na Polícia Judiciária do Porto. Convém dizer do Porto. Lembra-se desse aparelho, eu viu? Eu tive o aparelho, eu estive com ele, fui eu que estive inclusivamente a ver também se havia alguma coisa. Carolina garante que foi Pinto da Costa quem lhe deu instruções precisas para contratar capangas que dessem uma tareia em Ricardo Bexiga, o homem que, com denúncias à Câmara de Gondomar, esteve na origem do processo Apito Dourado. No livro escreve que Pinto da Costa lhe explicou como deveria atuar, pagando metade do preço à entrada e outra metade à saída, ou seja, antes e depois da agressão. O serviço custava 10.000 euros, dinheiro que Pinto da Costa lhe terá entregue sempre em notas e que retirou de uma gaveta da cômoda do quarto que, para espanto dela, estava sempre a abarrotar de dinheiro vivo. Recordo-me de tudo. Tenho tudo na minha mente. Lamento por tudo o que o Dr. Ricardo Bexiga passou. Lamento ter feito o que fiz. Mas o que fez foi por sua iniciativa ou não? Quem é que teve a ideia? Não, foi a pedido do Jorge Nuno. Eu fui só o veículo de transmissão. E o dinheiro veio de onde? De Jorge Nuno. A mulher que viveu com Pinto da Costa durante 6 anos faz revelações escaldantes sobre o mundo do futebol. A dado passo, escreve que os árbitros Martins dos Santos e Augusto Duarte, entre outros, eram visitas da casa que tinha com o presidente do Futebol Clube do Porto. Eram levados pelo empresário António Araújo, bebiam café e comiam chocolatinhos. Como é que era? Eram reuniões normais para preparar os jogos, não é? Está-me a dizer que o presidente do Futebol Clube do Porto reunia-se com árbitros para preparar os jogos de futebol. Sim, nada que ninguém, que não saibam, até os portistas que me perdoem, mas também sabem, mas enquanto o clube continua a ganhar... A Carolina diz aqui que os árbitros iam lá à casa do Sr. Pinto da Costa, é uma expressão que eu até decorei, tomar café e chocolatinhos. Era só café e chocolatinhos ou havia mais alguma coisa? Claro, eram pagos para isso, não é? Se portassem bem, e depois ainda tinham umas meninas para os acompanhar, a beber uns copos e era a recompensa. Árbitros que apitavam jogos do Porto, árbitros da Primeira Liga? Sim. Quer-me dar alguns nomes que se recorde? Não vou falar sobre isso, vão ler o livro e vão saber, não posso divulgar. Não, vou dar 2 nomes, o Sr. Augusto Duarte e o Sr. Martins dos Santos. Eram só estes 2 ou havia mais? Havia mais. Árbitros conhecidos, lembra-se o nome deles? Recordo, mas como não vou agora mencioná-los, certo? Carolina escreve que, por ser muito cuidadoso, Jorge Nuno Pinto da Costa nunca falava com um árbitro ao telefone. Nem precisava de o fazer, visto que eles iam lá à casa confraternizar. A TVI tentou obter as reações de Pinto da Costa e de outras figuras citadas por Carolina Salgado, mas sem sucesso.
Apenas o árbitro Augusto Duarte disse à TVI que já explicou em tribunal porque é que esteve uma única vez em casa de Pinto da Costa e insistiu em sublinhar que o seu caso, no âmbito do processo Apito Dourado, já foi arquivado pelo Ministério Público.